Então, nós estamos reunidas hoje para falarmos sobre o texto Pedagogia Natural, né? Do livro A Reforma Íntima começa no texto de Américo Marques Canhoto. Então, vamos começar com o primeiro parágrafo. Viver é um ato pedagógico. A Terra é um planeta escola e nós somos seus alunos. Pessoas já evangelizadas, eu molhei a voz e não está escutando de Pessoas já evangelizadas têm a certeza de que estamos aqui a trabalho e não a passeio. Quanto mais preparados e avançados em conhecimento, maiores serão as exigências em cada uma das provas a que o espírito estará submetido. É importante que se diga que as possíveis dificuldades não implicam em sofrimento, que é apenas uma forma preguiçosa e rebelde de interpretação de um fato ou situação. A inversão de valores que predomina na educação é que nos induz a rotular toda e qualquer prova como se fosse uma expiação, um castigo, um pecado ou uma questão de sorte, azar ou destino. Então, é engraçado, né, que a gente está aqui na Terra, uns acham que é só para ser o bel prazer, né? Ter benefícios, etc. E fica extremamente zangado quando alguma coisa não dá certo. Começa a se achar a última das criaturas da Terra, uns, inclusive, né? Quanto mais a gente se prepara para a vida, mais firme a gente está para resolver certas questões. Então, as questões vão ficando mais complexas, mais difíceis, porque nós estamos melhor preparados. Eu lembro de falar para minha mãe, quando eu era bem jovem, né? Eu não sei por que, que Deus fica testando a paciência. Você sabe que eu não sou essa, né? Tinha que pensar que eu não tinha paciência. Mas eu entendi que enquanto não ficasse paciente, eu não ia precisar passar por aquelas provinhas bobas, né? Porque hoje, se eu passo por aquelas provinhas, eu, né, ficou tão natural que eu nem enxergo como provas. Então, eu penso assim, tem como fazer alguma coisa para acelerar o processo? Não, não tem. Então, deixa eu fazer uma coisa que eu vá aproveitar esse texto, né? Fazer uma leitura. Se não tem um celular, se não tem um livro, eu vou meditar. Enquanto isso, eu faço outra coisa, junto o lixo, né? O que puder fazer para passar o tempo, para não ficar ansiosa. Então, Eu gosto de fazer limpeza. Então, a educação tem essa mania, né, de falar que vocês vão ver na prova. Vocês estão muito mal acostumados, fazendo muita bagunça, então na prova eu vou errar. E isso não é o correto. Tem que ser o seguinte: vocês aprenderam isso, isso e isso, e isso vai ser cobrado na prova, né? Quero ver como que vocês estão nessa matéria, nesses conteúdos. Porque é assim que a vida faz com a gente. Então eu não vou estudar, né? Eu não vou me preparar para a vida, porque se eu não me preparar, eu não vou ter problema. Vai ter problemas e não vai dar conta de resolver, vai ficar pior, né? E não é que os problemas vão ser maiores se a gente também começar a estudar. É que nós vamos ter mais entendimento diante das dificuldades. Exato.
E podem ser até menores. Vai depender de como a gente enxerga isso, de como a gente lida com isso. Porque pode ser até a mesma coisa. Igual você tinha a impaciência quando jovem, a mesma coisa hoje você já percebe de outra forma. Então é muito particular isso, né? E muito sutil também, eu percebo. E depende também do nosso estado de espírito do momento. Mesmo sabendo que aquilo ali é um teste de paciência, às vezes a gente não está com paciência mesmo naquele momento e acaba sofrendo mais do que o necessário, né? Mesmo sabendo que é uma coisa que não depende da nossa vontade. Só que aí, a hora que passa aquela emoção, aí a gente consegue enxergar melhor e ver que muitas coisas são desnecessárias mesmo. Às vezes não precisava ter falado, não precisava ter nem ficado calada, né? É saber conversar, saber como se portar diante da situação. Sim, é isso mesmo. A gente tem que saber observar, né, o que acontece com a gente e sempre olhar o aprendizado, né? Ah, tá ruim, não tô dando conta de superar, mas a gente vai entendendo que se na próxima vez você vai ter uma atitude diferente, né? Então é entender o porquê. Isso quem me despertou para o porquê, que hoje até a Silvânia falou um negócio muito interessante no culto, é que ela fala na época dela não podia questionar, né? Tudo era proibido. Então as pessoas, né, que ela fala da época dela, tinha que aceitar. E eu acho que eu também peguei alguma coisa assim que não questionava, né? E quando eu estava com o Henrique, ele questionou muita coisa. Ele tinha que saber o porquê. E depois que ele entendia, aí tudo bem. Mas enquanto ele não entendia, eu tinha que explicar. E aí que tá, saber explicar. Não enrolar. E às vezes as pessoas aprendiam dessa maneira, sem ter resposta, e aprendiam por necessidade, né? E quando a gente perguntava, falava por que sim, ou por que não. Ponto Uhum. final. Porque não e ponto. Ai, Não questione, porque eu não sei a resposta, né? É, isso também, né, Idelma? A gente tem que ver as orientações do momento, né? Eles Exatamente. deram o que assim, os nossos pais, né, fizeram o que eles sabiam, né? Fizeram da melhor maneira, né? Uhum. Então, essa é a evolução do mundo. Hoje, as crianças, elas são muito mais ativas do que a época que a gente viveu como Eu criança. acho que elas já tiveram até, talvez até mais encarnações que nós, porque a gente vê que elas estão bem mais preparadas, né? E tomara que despertem para as boas coisas da vida, né? é. Então, superar esse condicionamento milenar que o nosso espírito já traz de forma inata e que pode ser mais reforçado ainda nesta existência, exige desenvolvimento da inteligência, vigilância constante e muita oração para reformar o padrão de pensar, sentir e agir frente aos obstáculos a serem superados para o desenvolvimento de nossas qualidades espirituais. Então, às vezes, a gente é muito arraigado em um conceito. E quando a gente é flagrado
para ver que temos que mudar esse conceito é muito difícil. O nosso cérebro mesmo é um que reage instantaneamente, né? Não, mas eu estou com a razão, que eu vou mudar. Eu sempre vivi assim, né? Só que a gente precisa, né, usar um pouco da inteligência nossa. E todo mundo é capaz de analisar uma situação. A gente põe de fora da gente, né? Você agiu assim, assim, assim. Gostaria que outra pessoa tivesse agido dessa forma para com você? Você acharia isso certo? Está dando certo o jeito que você está agindo? Se eu achar que eu estou agindo errado, aí eu tenho que ter persistência na minha mudança. Não importa se eu estou com 19 anos, com 59, com 89, não importa a idade. O importante é entender que tem que mudar e lutar para fazer essa mudança. Porque todos os obstáculos seguintes, às vezes, vai depender dessa mudança que eu fiz para a gente sair melhor, né? Ou pior. E a gente está aqui como alunos para desenvolver nossas qualidades espirituais. No momento que a gente faz essa pergunta, né, como que está a minha vigilância, a gente vê que tá falho, né? Porque qualquer obstáculo, a gente desperta a ira, desperta a raiva, né? E aí tem que rezar, tem que ter oração. Então a gente fica que nem uns robozinhos, né? Mas chega lá. Chega lá. A sensação é bem essa mesmo, de a gente está indo, de repente parece que está voltando e fica meio perdido. Diante de muitos ensinamentos, não sei vocês, mas às vezes eu penso assim, nossa, isso aqui eu entendi. E esse aqui eu já passei nesse teste aqui, né? E, nossa, faz cada coisa depois que não tem nada a ver naquela mesma situação e fala, gente, é por isso que eu falei é por isso que eu falei da questão da anterior. A gente fica muito repetindo, eu me sinto assim, às vezes repetindo muito uma coisa ainda que não precisava, da impaciência, de querer que o outro faça do jeito que é certo para mim, né? Sendo que para ele não é daquele jeito que é certo, ele sempre fez desse jeito, a vida inteira ele fez desse jeito, por que não mudou ainda? Porque não quer. Então, que eu entenda que a pessoa é desse jeito, não vai mudar enquanto ela realmente não enxergar e achar que deva mudar, né? Porque a gente tem que cuidar da gente. É isso que também eu tenho que aprender. Eu sempre, ultimamente, estou repetindo isso. Para eu aprender a deixar o outro do jeito dele e eu cuidar de mim. Consertar o que está para ser consertado em mim, mudar o que está para ser mudado em mim. Isso mais assim na questão de relacionamento familiar mesmo, né? Que às vezes eu fico querendo que o papai faça diferente e não é. E às vezes eu quero também que o Pedro faça diferente, mas não é assim que a vida vai ser tranquila para mim, que vai ficar bem dentro de mim. É muito interna a coisa e eu penso que eu tenho que só fazer mergulho, 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 até eu conseguir realmente desapegar disso. Eu porque acho que Deus, aquela conversa, né? Deus, ele age assim, é um peso em 1000 medidas, porque cada um vai fazer de um jeito, ninguém vai fazer igual. Todos nós estamos aqui no planeta escola
para aprender, né? Só que cada um vai dar um passinho conforme a sua possibilidade, né? Se ele conseguiu dar um passo, ele vai ter mérito por um passo. Se eu dei 10, eu vou ter mérito pelos 10. Então, não vai ser cobrado igual, né? Então, é nesse sentido que eu penso, mesmo com a família. Não que eu vou passar a mão na cabeça, mas aí o que ele der conta de melhorar é vitória. É, O que eu dou conta de melhorar é vitória minha. falou bonito. Então, como começar? Cada fato do dia a dia, cada pequeno acontecimento é um recurso pedagógico a ser explorado para desenvolver capacidades intelectuais, qualidades morais. Quando sabemos quem somos e o que fazemos aqui, exercitamos o conceito vigiai e orai, como nos aconselhou Jesus. E mais atentos, não desperdiçamos as chances de aprender nossas lições particulares e coletivas. Então, às vezes a gente acha que passou um dia inútil. Tem dias, né, que a gente acha que não fez nada. Mas aconteceram uma série de coisinhas. Às vezes é um animalzinho que chegou perto da gente pedindo um carinho. Às vezes é um pedinte, né? Um sinaleiro nos parou pedindo. Às vezes é uma notícia que nós recebemos. Em todas essas ocasiões, a gente pode fazer algo diferente, né? A gente pode emitir uma oração, um gesto, uma boa vontade, uma gentileza ou não. Então, todos os dias, nas pequenas coisas, se eu faço o ato de cozinhar, do ato de cozinhar, um tempero de amor, né, um sazon da minha vida, então eu estou fazendo de acordo com aquilo que Jesus pediu, né, que é fazer tudo com amor, com dedicação, porque aquela comida não é só para mim, é para todos, para vários, né? Se eu preparo uma aula querendo ajudar, querendo melhorar, enxergando as dificuldades dos meus alunos, eu estou fazendo uma atividade também com amor. Porque a maioria das pessoas enxergam que a necessidade é só dar aquele conteúdo, é só preparar aquela refeição. Quando a gente coloca o sentimento bondoso, a gente está emitindo, né, vibrações. E essas vibrações fazem toda a diferença na vida das pessoas, né? E entre orar e vigiar, o mais importante é a gente vigiar, de acordo com Chico Xavier. Por quê? Quando vem esses pensamentos ruins para a gente desistir, que a gente não vale nada, que a gente é fraco, é hora da gente entrar em vigilância. Em geral, pode ser nós mesmos falando para nós, mas pode ser nossos amigos espirituais que estão querendo que a gente saia do caminho cristão, né? Que a gente volte a ser aquela pessoa desonesta, aquela pessoa preguiçosa, aquela pessoa reclamona, né? Então a gente tem que, além de orar, vigiar muito. E também, todas as aflições que nós temos que avaliar como que nós estamos ajudando.
seja nas lições particulares, o que eu tenho que fazer sozinho, e seja nas reuniões coletivas, como essa que a gente está fazendo agora, né? A gente está sendo responsável, a gente está dando o melhor que podemos, né? Como que a gente está agindo? A gente não pode fazer as coisas para ficar livre, né, delas, né? Eu até estava Aham. ouvindo uma palestra, o cara falou assim: não adianta você querer fazer caridade, chegar lá, faz a sopa, e na hora de servir, vem as pessoas, você com mal educado, cara fechada, vamos, logo, logo, pega o próximo, vai, né? Então, isso aí ele está se enganando, né? Uhum. A gente tem que fazer as coisas sempre com um sentimento do bem, do amor, né? De alegria. Eu ficava me questionando, falei assim, agora eu parei de trabalhar, fico em casa, mas aí veio uma resposta de alguém, né, assim, que eu estava escutando. Tudo que a gente faz em casa, você faz em casa, você lava a roupa, você lava a louça, você faz com paz, com tranquilidade, você está bem com você, tá? Você está fazendo alguma coisa, porque você está mantendo a limpeza, você está... a minha mania de limpeza. Então, assim, eu estou me dedicando àquilo, né? Só não pode ser de uma maneira de toque, né? Que você ficar ali e Uhum. tal. Obsessivo, né? É, mas isso tudo é um trabalho. Amém. Agora eu não tenho nada a falar. Passar para frente. Voltou a chover aqui. Tá um barulhinho. Hum. Continuando. Educar os filhos não tem segredos, nem é algo difícil ou complicado quando usamos o modelo divino como referência. Deus é um pai amoroso que ama seus filhos de forma idêntica, quer gostem dele ou não, acreditem nele ou não. A fase de seu amor e a justiça impecável é perfeita, já que um não existe sem o outro. Então, educar os filhos não tem segredo, fácil. A gente seguir o modelo cristão. Porque às vezes a gente próprio não segue o modelo cristão, então é difícil educar, né? É, Como que eu vou ensinar para o meu filho a ter responsabilidade com as coisas se eu vivo esquecendo a panela no fogo, se eu chego atrasada no dentista, no médico, né? Faço as coisas assim correndo, no atropelo, olhando as mensagens lá do Facebook, do Instagram, ao invés de ter feito aquilo que eu precisava, né? Então, se eu não puser limites na minha vida, se eu não puser propósitos cristãos, dificilmente eu vou criar um filho bem criado. Primeiro eu tenho que me criar, né? Para depois eu criar. é. Então, Deus nos ama de qualquer forma, de pouco. Então, vamos amar os nossos filhos, amar as pessoas que precisam de nós, de qualquer maneira, elas gostando ou não da gente. É, E com justiça, né, gente? O amor e a justiça intocável é perfeito. Então, o amor não existe sem justiça. Ou seja, vamos ser justos. Eu não gostei daquilo que você fez, mas eu continuo amando você. Eu espero que você mude, mas eu também vou mudar para te ajudar.
Eu acho que todos os pais, né, têm que apresentar Deus aos filhos, né, para ele poder entender. Porque tem aquela fase que a gente acompanha os pais, depois a gente vai sozinho, e lá mais na frente é que a gente vai entender Deus. Já tem essa base, né? Às vezes, assim, também nessas fases que nós vivemos, a maioria de nós não quer ir em religião, não gosta, fica com raiva de ter que ir, mas só que às vezes a gente é obrigada a ir, porque os pais, principalmente é mais a mãe, né, que fica insistindo com isso. E aí, cada um no seu tempo é que vai buscar realmente Deus da forma que sentir, né? E também com o tempo é que nós vamos aprendendo o que é Deus, como seguir esse caminho de Cristo, como ser uma pessoa cristã. É muito complexo. Realmente, a gente não nasce sabendo que é Deus. A gente tem uma ideia muito abstrata de Deus. Parece que muito longínqua. Porque Deus, para mim, era de fora. É, Era o Deus que estava lá em cima. todo poderoso, né? E hoje o Deus, para mim, ele nunca mais ele está de fora, ele está sempre dentro. Exatamente. E é uma coisa que eu pertenço, assim como todos pertencem, como todos e tudo que está aqui no mundo. Para mim, agora é dessa forma. E eu sinto vontade de falar com Deus, converso. Eu não tenho o hábito de orar com as orações, essas orações que são ensinadas, né? Minhas orações geralmente é uma conversa. E de agradecer por tudo, de reconhecer cada coisa, cada detalhe da vida. E parece que eu ainda estou construindo ainda, bem pequenininho, é bem pequeno ainda essa parte. Ainda tenho que aprender muita coisa. O que eu sinto é isso, uma coisa que eu tenho que aprender muito diante das minhas ações. E nem é falar muito, é sentir e agir. Nem acho que é muito mais sentir e agir do que falar. Falar é mais fácil, porque a gente acaba transmitindo para os outros, né, enquanto tá falando. Mas é mais fácil para a gente, né? É. E às vezes a gente não tem aquela intimidade tão grande com Deus ainda. Então a gente acha que externando o que a gente tem, às vezes até o que a gente não tem, as pessoas pensam que a gente seja muito espiritualista. Pois é. O importante é o que as pessoas pensam, né? E não a minha relação íntima com Deus. Lendo engano. Com certeza. Então, dentro de nossas limitações humanas, é preciso apenas atenção para não atrapalhar a evolução dos espíritos que nos foram confiados. Gostamos de brincar de Deus sem compreender Deus. É claro que Deus zela por nós, mas não atrapalha nosso progresso nos paparicando e fazendo o tempo todo nossas mais absurdas e inúteis vontades. Achei lindo esse parágrafo. É,
vezes os pais querem ser todos poderosos, né? Faz isso que eu deixo de ser todo mundo. Vou te premiar. Mas Deus não é assim, né, gente? Deus quer que a gente sempre cresça, sempre se desenvolva, mas dentro da normalidade. E a premiação é a nossa satisfação por ter conseguido. Esse é o prêmio, né? A satisfação da gente ter superado uma dificuldade. Então, por que a gente não ensina para o nosso filho que ele, quando ele se melhorar, quando ele passar de ano, a satisfação é ele ser aprovado. Quando ele conclui um curso, a satisfação é ele ter aprendido mais, ele ser mais capaz. Ah, se você passar, vou te dar um celular. Aí o aluno vai estudar todo ano achando que ele vai estudar para ganhar um prêmio material. O estudo é materialidade, né? A responsabilidade acaba sendo barganhada. Barganhada, né? Tem gente que só trabalha pelo salário. E aquelas pessoas de mal com a vida, parece, aborrecidos, né? Porque sempre acha que ganha menos do que merece. Ao passo que tem pessoas que ganham quase nada e são felizes, porque fazem o serviço com muita alegria, né? Alegria por estar vivo, alegria por estar com saúde, alegria por estar servindo. Enquanto a gente não encontrar essa alegria, né, a gente não está sendo cristão. A alegria ela é interessante, porque ela não tem nada a ver com nada. Você pode estar feliz de uma bobeira e no meio de um momento engraçado você pode estar triste. Uhum. E não é o dinheiro, e não é a falta do dinheiro. É igual Deus, é dentro também. A alegria está dentro, aliás, tudo está dentro da gente, né? Desde que a gente consiga acessar, é o que a gente vai botar para fora, é o que a gente vai mostrar. Que seja alegria, que seja tristeza, que seja raiva, que seja o afeto. E sentir esse afeto, agora voltando, é interessante também porque muitas formas de mostrar que a gente ama, né? Às vezes com palavras, às vezes, muitas vezes com ações, porque não dá conta de falar. Porque não aprendeu a falar. Uhum. E aí faz um gesto tão simples que a gente sente o amor da pessoa pelo gesto. E a alegria que isso causa na gente, né? É muito bonito. E muito simples também. É. Tinha uma aluna me falou assim, professora, a senhora é tão alegre. Tão alegre, eu preciso entender, eu acho que eu sou Eu não achava uma pessoa triste, mas eu era triste assim, na minha aborrecência. Era um tipo de garota introspectiva, né? Essa fase. E eu acho que, assim, ser alegre. Às vezes é até mesmo engraçado, né? Acontece uma coisa, e a gente começa a rir daquilo. Ou, como diz a Silvana, as pessoas vão estar falando que a gente é bobo, né? Tá rindo do quê? Mas
A gente é bobo mesmo, tem que rir da nossa desgraça, porque os outros vão rir, então vão rir juntos, que perde a graça. É. O método divino de pedagogia é simples ao extremo: permissão para aprender. Ninguém que não tenha sérios problemas psíquicos escuta a palavra, escuta a palavra de Deus em seus ouvidos, ouve e sente a Deus através de seus atos de criação. Pais não imitam seus, pois falam muito, fazem pouco, exemplificam mal e não permitem aos pais não imitam Deus, pois falam muito, fazem pouco, exemplificam mal e não permitem que as crianças aprendam vivendo as experiências que escolhem. Inclusive, os pais gostam de escolher o que os filhos vão fazer, né? Tem Bastante. pai que quer até escolher a roupa que o filho vai vestir. E então, muitas vezes a gente quer criar os filhos, e eu vejo, por exemplo, nessas famílias em que tem aquelas senhoras que querem ajudar a criar todas as crianças, todos os jovens, né, da família, dando suas opiniões, e querem que sigam os caminhos dos pais para tomar conta da empresa ou para seguir a, a, a profissão dos pais, né, que às vezes são dentistas, são engenheiros, médicos, quer que siga aquele caminho. Mas e eles seguiram? Eles fizeram bem feito a lição? Então, nada melhor do que querer que uma criança siga um caminho se a gente não exemplifica esse caminho, a vivência desse caminho, né? O papai tem um tio, já faleceu há muito tempo, tio Otávio, né? Ele era dentista. E era um dentista tão amoroso com a família, tratava a família de graça, aquela uma mulherada pobre, né? Ia para a casa deles e tratava de graça, eles voltavam tudo com um sorriso mais bonito. E os filhos, pelo menos eu tenho dois filhos homens, os dois são dentistas e seguem o caminho do pai. Então não precisou dos pais falar, ó, vocês têm que estudar odonto, vocês têm que fazer odonto. Não, eles viram o exemplo bonito do pai, né? De como ele era uma pessoa alegre, como ele era uma pessoa despojada, e gostaram desse modelo de pessoa. Então, seguiram. E ao passo que tem gente que não consegue fazer o sonho, né, que tinha na vida de ser, por exemplo, um médico, e já põe no encargo daquela criancinha que mal acabou de nascer, que ela vai ser médica, né? Então, põe na escola de preparatória para medicina e nem pergunta se ela quer ser. Se ela fala que não quer ser, não, você tem que ser médico, você tem que ser médica. E não é por aí, né, gente? Porque cada espírito nasce com as suas qualidades e com as suas habilidades diferentes uma da outra, porque teve vivências diferentes em outras vidas. E agora ele tem que ouvir a sua alma, seu interior, para saber qual caminho que ele vai tomar, porque vai ser uma outra etapa de vida. Eu sei que é fácil a gente entender isso se a gente respeita as escolhas dos filhos. Isso a gente não teve, né?
passar por essa situação. Nossos pais queriam que a gente estudasse. Exato, mas não definiu o caminho, né? É. Foi muito bom. Fiz 3 faculdades. Às vezes precisava de um direcionamento. Não sei quem seguir, vou tentando. Vai tentando. Ilza, vamos fechar agora o nosso assunto? Vamos. A internet não tá muito legal aqui, então a chuva tá meio forte. Graças a Deus, né? Amém. 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 Então, muito obrigada pela participação de todos. Né? Mais um domingo de alegria. Esse encontro nosso é um encontro de alegria. Com certeza. E até próximo domingo com mais um capítulo desse livro. Já estamos na página 38 de 88. Então, estamos chegando na metade do livro. Ok, até semana que vem. Até semana que vem. Boa semana. Beijo. Obrigada. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.